Olá, estamos de volta com mais um Amazônia Inovadora. Eu e o Márcio Costa, né, Márcio? Sejam todos muito bem-vindos, Márcio Costa aqui. E hoje a gente tem um convidado, né, para lá de especial, pessoa que é um cara importante, né? É a pessoa que está ali em cima vendo se o nosso ecossistema de inovação está fluindo. É o Valdenir Vieira. Valdenir. Olá, pessoal, tudo bem? Uma satisfação muito grande estar aqui e, de alguma forma, contribuir com a divulgação do ecossistema de inovação na Zona Franca de Manaus e na Amazônia Ocidental, e mais o Amapá. Beleza. Só o pessoal que está em casa tentar contextualizar, o que faz a tua superintendência dentro da SUFRAMA? A Superintendência de Inovação, de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, ela tem duas vertentes. Uma, ela trata da lei de informática, né? Fazemos a fiscalização e criamos políticas para o desenvolvimento da região, né? Na outra ponta, nós tratamos dos convênios, né? Para desenvolvimento da região como um todo, né? Fazemos convênios com o governo federal para repasses e execução de obras de infraestrutura e de desenvolvimento na região embarcada pela SUFRAMA. Tá. Então, seria a Amazônia Ocidental. Seria a Amazônia Ocidental e mais o Amapá. Amapá, sim. Tá certo. Bem, então assim, agora que a gente já sabe onde é que a gente, né, qual é o âmbito que tem, eu queria que tu explicasse pra gente, basicamente assim, você falou assim que a gente faz a fiscalização do P&D, não é isso? Correto. Tá. Como é que tu enxerga hoje o cenário de como a verba do P&D está chegando na atividade fim hoje, aqui na região? Veja bem, vamos fazer uma contextualização, né? A lei de informática ela é de 1991, foi criada lá no governo do Fernando Collor de Mello. Não está na hora dela com a finalidade, ter um reajuste, né? Sim, mas está tendo. Com a finalidade de que as indústrias locais, as indústrias nacionais, pudessem competir de igual para igual ou próximo com as indústrias do mundo, né? Estamos falando de globalização. Ao longo desse período, ela tem evoluído. Tá? A lei de informática tem evoluído bastante, principalmente aqui na nossa região. Nós temos feito muito trabalho de divulgação, estamos divulgando cada vez mais. Para ter uma ideia, como ela está evoluindo e o valor dos aportes estão evoluindo, em 2014, as obrigações das indústrias aqui que produzem meio de informática, ela estava em torno de 540 milhões. Hoje, ainda não fechamos, mas 2022, por exemplo, a obrigação foi 1,8 bi. Esse ano, 2023, a gente já viu que vai ter uma queda, mas vai estar ali em torno de 1,6 bi. É muito dinheiro, mas né? É um excelente recurso, né? Sim, é bastante recurso. E está sendo, logicamente que precisa melhorar. O nosso trabalho é exatamente nesse. O que eu vim fazer na SUFRAMA? Tá? Eu vim com os olhos de fora, né? E contribuir com o pessoal de dentro para integrar. No momento que você consegue essa integração, você consegue melhorar a prestação de serviço, né? E melhorar a forma de como esses recursos são bem aproveitados na região. Tá certo. A gente, quando fala assim muito de verba de P&D, recurso para inovação, a gente pensa muito nas startups. Mas também tem as ICTs, tem as universidades, né? Eu queria saber assim... Tem as empresas que colaboram. As empresas que colaboram, né, Márcio? Eu queria saber assim, por que você acha que o ecossistema de inovação, aqui na nossa região, que é a área de abrangência da SUFRAMA, não tem tantas startups que hoje conseguem utilizar o recurso do P&D para desenvolver projetos interessantes? Uma das grandes reclamações, na realidade, das indústrias, das empresas que optam pelo investimento via fundo, né, que é exatamente o investimento direto nas startups, a reclamação delas é que não existem startups qualificadas ali para aquele fim que eles que eles pretendem, né? Nível de maturação nível tecnológica, de maturação, né? Não está exatamente. Não tem ainda
um projeto, um valuation da empresa, um plano de negócio consistente. Então, isso é um problema muito grande, mas que está sendo consertado. É isso que eu queria perguntar. Aí, por sua vez, assim, sem querer te interromper, Léo, mas aí, quando a gente trata de startup, a gente fala de algo inicial, porque a empresa, a indústria, ela entende, né, que ela quer uma maturação, ela quer algo mais avançado, mas as startups que querem ingressar dentro desse ecossistema, que justamente para evoluir a nossa economia, né, como um todo, e aproveitar essa verba para... A minha pergunta era basicamente isso que o Márcio está fazendo. Então, assim, se reclama muito, a gente traz outros convidados aqui, eles falam sempre de nível de maturação. Mas como é que você quer que, eu estou perguntando enquanto política de Estado, como é que se quer que projetos incipientes tenham um nível de maturação se a gente nunca teve a cultura de projetos de inovação com consistência, com uma política de Estado, pensados a longo prazo, para um jovem que está na casa dele e que às vezes descobriu que podia fazer alguma coisa e empreender a partir dali. Não é exigir demais para o pouco que se foi dado, né? É que ninguém está... É só saber como é que tu vai ensinar, o cara vai começar a pescar, né? Como é que o cara vai pescar se a vara nunca chegou na mão dele? A startup é um negócio nascente, nós sabemos, é um negócio que já foi desenhado, né, para um propósito. Então, quando você não consegue fazer esse desenho, né, que ele tenha uma maturidade boa para receber um bom investimento, realmente ela não vai passar. Mas vocês têm razão, o ecossistema ele tá carente de cursos de qualificação do empreendedor, né? Logicamente que isso já foi visto, né? E a gente está trabalhando junto com as ICTs, junto com os programas prioritários, inclusive, e as empresas, para que parte das verbas, das obrigações, sejam direcionadas para treinamento do empreendedor. Olha, né? Que coisa boa aí, né? Isso é muito bom. É uma carência que a gente tem. Você falou uma coisa curiosa que, assim, queria muito essa oportunidade de perguntar. Os programas prioritários. Explica só um pouquinho, pessoal de casa, o que são os programas prioritários. Só saber o que é, que aí eu vou fazer minha pergunta. Os programas prioritários são políticas que o CAPDA, né, que é o Comitê de Políticas de Desenvolvimento da Amazônia, né, que é o CAPDA é o órgão, é um conselho que faz o credenciamento de CTs, né, e que ajuda a criar as políticas públicas exatamente para essas ICTs. O CAPDA, ele criou os programas prioritários, dentro dele fazer o estudo, né, de viabilidade de que tipo de programa você pode direcionar a verba. Então, nós temos o programa prioritário da indústria 4.0, né, que é muito ligado ali ao desenvolvimento dos parques Fabris, né? Nós temos o de empreendedorismo tá com a Softex, né? Isso, que é exatamente esse. Ele tem o papel dele é exatamente fazer levar o conhecimento para o empreendedor, né? E temos o de bioeconomia, que esse também é muito exitoso, esse programa tem apresentado muitos resultados positivos. Então, a partir daí, você dando condições para esses programas e deixando as coisas muito claras de como ele pode fazer os investimentos, é o caminho para o desenvolvimento. Pois é, antigamente tinha um programa prioritário de RH, né, Márcio? Recursos humanos. De recursos humanos, que, assim, tinha muitas críticas, aquela coisa toda. Boa. Mas não estava na hora de se pensar em... acho que a palavra não é requentar, mas reformular para a gente poder ter construção de novo de massa crítica, justamente para massa crítica empreendedora, massa crítica intelectual. Pelo que eu entendi de fora, assim, todos os programas prioritários, eles absorveram recursos humanos, né, de uma forma diferente cada um. Mas aí... Hoje realmente é isso. Os programas prioritários que estão ativos, eles estão... fazendo esse papel. Mas o que eu tenho a dizer para você é que o nosso time já está fazendo os estudos, tá? E vamos, em breve, lançar o edital para um novo coordenador do programa prioritário para a PPR. Olha que coisa... Isso é bom. Olha, então você aí, ó,
Fica esperto que vai ter novidade na Suframa. Vai sim. Fala em novidade, diz uma coisa. Suframa é grande, né? São quantos estados? Eu sempre lembro o acrônimo da Arara, né? Fala pra gente aí quais são. Além do estado do Amazonas, nós temos o Acre, o Amapá, Roraima e Rondônia. Beleza. 5 estados. Como é que vocês fazem para fiscalizar isso tudo? Tem bases lá? Não tem bases? Tu viaja? Como é que é? Cada estado tem... A Suframa tem uma base em cada estado. Tem uma coordenação geral em cada estado. Tá? E tem estado onde tem as áreas de livre comércio que ela tem, às vezes, até duas bases. Tá? Então, nós temos uma interação muito grande. E hoje, com a nossa administração do Bocho Saraiva, nós temos feito treinamentos, tem muita interação entre a sede e as regionais, inclusive fazendo treinamento e capacitação dessas pessoas para que elas possam estar lá na ponta dando informações e repassando conhecimento para o usuário daqueles estados. Excelente trabalho. Márcio, ia perguntar? Não, pode continuar. Não, então... Eu tô entendendo aqui, tô aprendendo também. Não, mas, gente, é difícil a gente, porque quando a gente fala geralmente com as pessoas que ocupam esses cargos que tem um viés político, né? Mas é meio difícil, às vezes, a gente conseguir conversar com alguém que tá mais antenado do que entenda também, que entenda a coisa. Acho que foi muito boa a tua escolha, viu? Foi muito boa, porque é difícil, né? A gente conseguir conversar com alguém que consegue bater um papo e falar de números pra gente. Por falar em números, no governo passado se gabava, e aqui eu não tô falando nem bem nem mal, viu, gente? Governo que passou nem que entrou. Governo passado se gabava muito dos números da Suframa, né? O que a gente pode esperar para essa continuidade agora desse governo que está e para os próximos anos? Continua aquela bonança crescente? Está em declínio? A gente ouve falar muito que o faturamento está baixando. É fato que o ano passado teve uma queda de faturamento muito em razão da grande seca que teve, né? Então as empresas elas tiveram uma queda de arrecadação, queda de produção de faturamento em virtude da grande seca, né? Mas para 2024, todas as medidas que estão sendo tomadas, inclusive pelo governo federal, a última visita a última reunião do CAIS, o vice-presidente, inclusive, já divulgou com antecedência que esses acontecimentos eles podem ser amenizados com um trabalho de dragagem das partes principais onde o rio afunila. Então, nós pensamos e entendemos que 2024 para frente vai dar uma melhorada circunstancial, sim. Tá, mas a projeção, como é que vocês imaginam? Vocês acham que consegue chegar naquele ápice que já teve? Como é que está o entendimento para isso? O faturamento da Zona Franca ele não reduziu, ele teve um aumento, inclusive, em 2023, né? Se você ver os números, ele teve um número. O que reduziu foi em relação às obrigações de P&D, porque aquelas indústrias que são produtoras de bem de informática, elas tiveram uma redução muito grande no faturamento. Tá? Mas é por causa do cenário, né? Incerteza. E o consumidor ele dá uma segurada. Uma freada também. Exatamente. O consumidor hoje ele está tendo esse discernimento. Entendeu? E o que ele tira primeiro são as coisas que ele considera um pouco supérfluas. Dá para esperar um pouquinho mais o celular, dá para esperar um pouquinho mais outro produto. Exatamente. Tá. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo e depois eu queria continuar falando desse assunto. Então, você, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Pois é, Léo, estávamos aqui conversando e tu puxou um assunto muito interessante, né? Vamos dar continuidade. Não, pois é. O Valdir falou uma coisa aí que a gente, quem mora aqui na região, quem está acompanhando pela internet e não sabe, mas no último ano a gente teve uma seca muito, muito, muito severa. Complicou muita coisa, né? Isso impactou demais na vida das pessoas, na economia. E por conta disso, muito insumo não conseguiu chegar para o Parque Fabril aqui da Zona Franca. Logística como um todo foi difícil. Complicado. Eu queria saber assim, enquanto política, pensamento de desenvolver,
essa possibilidade grande de ter esses eventos fortuitos da natureza, já tem um protocolo de emergência se acontecer, como é que a gente vai auxiliar para fazer isso, auxiliar para fazer aquilo? Tá com muita água, tá com pouca água, a gente tem solução? Esse é um problema, é um programa de governo, esse é o problema do governo federal, né, junto com o governo do estado, que com certeza já estão escrevendo essas políticas para que o problema que nos afetou em 2023 volte a afetar em 2024. Mas isso já está sendo tratado com certeza. Não, pois é. Eu particularmente, eu penso que uma das formas da gente amenizar esse gargalo passa por uma discussão muito antiga de um assunto que todo mundo fala, mas nunca ninguém resolve. Passa governo, entra governo, passa a superintendência, entra a superintendência nova. Eu sei que não é problema da SUFRAMA, mas é um gargalo que todo mundo sente. E a gente não pode falar de integrar a região se a gente não tiver a possibilidade de deslocamento. O acesso. O acesso. E aí eu queria saber da posição de vocês sobre BR-319. A BR-319 tem uma promessa do presidente Lula para destravar e liberar, né? Inclusive o senador Omar Aziz, ele tem trabalhado muito fortemente junto ao governo para que eu acho que é a pessoa que hoje mais levanta essa bandeira, né, no Congresso. Sim. E nós temos aí realmente muita esperança que realmente dessa vez nosso asfaltamento saia. Pois é. Isso é interessante. É um tema muito sensível, né? Para todos, né? Isso para todo mundo, que eu acho que aqui da região. E assim, a grande parte das pessoas não consegue entender que isso impacta a vida de toda a região norte, né? Não é só do Amazonas, mas de toda a região norte. Bem, você falou isso daí. Eu tenho um assunto aí que eu queria perguntar de ti, eu sempre tive vontade de perguntar, que é essa bendita história do contingenciamento. Será que dessa vez... Isso é antigo, né? Isso é antigo, da época do FHC, né? Do governo FHC. Será que dessa vez destrava? Olha, está se trabalhando para isso, né? Inclusive, eu volto a mencionar aqui a reunião do CAIS, onde foi pedido ao vice-presidente Alckmin, na qualidade de presidente da República que estava na reunião, né, que se olhasse com carinho essa questão. Existe uma alteração, um projeto de lei que está no Senado hoje, tá? E que exatamente está tratando sobre esse desbloqueio, né? O senador Eduardo Braga é o relator. Então, nós temos muita esperança que realmente esse ano a gente possa ter uma novidade boa. Está se trabalhando efetivamente para isso. E com a ajuda do presidente Lula, que gosta muito da nossa região, né? Ele tem um carinho muito especial pela Zona Franca. Nossa região, pela Zona Franca. A bancada do Estado está muito imbuída nesse intuito de resolver essas questões. Nós estamos com muita esperança que realmente esse contingenciamento ele consiga se desbloquear aí nos próximos meses. Pois é, então olha só, que eu pelo menos parte do que eu enxergo, se esse dinheiro voltasse para cá, para a SUFRAMA, não ajudava a resolver esses gargalos aqui de um protocolo para C com um protocolo para BR, alguma coisa assim? Porque isso daí também padece da necessidade de infraestrutura. Esse dinheiro não podia servir para isso? Olha, ele poderia ajudar, né? Não seria tábua de salvação, mas ele poderia ajudar bastante na logística. Eu tinha uma pergunta também para fazer em relação à questão de, vamos dizer assim, internet para todos, né? Cara, esse é um assunto bem sensível, né? É uma questão que a gente entende como política federal, talvez estadual, mas qual a visão, e não sei se a SUFRAMA tem algum plano, talvez dentro dos recursos que teria algum tipo de investimento que poderia ser usado até mesmo dentro dos projetos para levar a internet, principalmente aos interiores, né? E muitas vezes a gente fica naquele escuro tecnológico de dados, a gente não tem uma comunicação mais clara e rápida, né? Por conta desse off, né? De estar em off. Na verdade, isso é uma política de governo, né? Política de Estado para a integração da internet. A gente sabe que realmente o Estado é muito carente, né?
mas a SUFRAMA, ela, nesse sentido, a gente não tem como fazer política para que os municípios longínquos eles possam ter acesso, né? O que a SUFRAMA pode levar infraestrutura para aqueles municípios, né? Ali dentro de projetos, para que aqueles municípios possam ficar preparados para receber a internet, né? Mas preparar a política para a conexão não seria o nosso. Não, eu entendo que não é o escopo da SUFRAMA, mas a gente volta que uma coisa se interliga com a outra. Por acaso, a gente tem os percentuais do P&D. Aí tem percentual que tem que ser gasto com interno, com externo, essa parte aqui tem que ser gasta com o interior, essa parte aqui tem que privadas, ser, né? E tudo mais. E a gente vê muito, assim, interior não chega projeto, porque é aquilo que o Márcio falou, né? Parece que existe, assim, um apagão de oportunidades e conhecimentos que a falta da internet faz. Então, por acaso, tem muita gente que não tem uma internet de boa qualidade. Deslocamento é caro. Né? Deslocamento é caro, então às vezes... Acesso de avião é bem caro. Ter contato com o aprendizado para desenvolvimento de projetos, às vezes fica prejudicado também. E a gente entra no círculo vicioso de que a gente não consegue levar a internet, não consegue facilitar a demanda de projeto e o recurso acaba caindo no fundo. Isso daí não é um círculo vicioso? Eu não consideraria um ciclo vicioso, mas volto a te falar, esse é um problema de governo ou de Estado que precisa ser dirimido. A SUFRAMA ela não poderia entrar nessa seara, inclusive não poderíamos aprovar projetos de logísticas para a internet. Tá fora do escopo da SUFRAMA. Fora do nosso escopo. Certo. Entendo. Não, tudo bem. Voltar a falar aqui... Então, o principal papel seria apoiar para... Apoiamos os projetos... Modernização, ter infraestrutura. Né? Dentro dos projetos que podem ser elegíveis pela lei de informática, seriam esses projetos. Então, seria um casamento, Isso. Mas aí é o Estado que tem que prover. Tá? A infraestrutura de rede, de internet, de comunicação, não é o... É o dever e obrigação do Estado. Exatamente. Eu entendo. Vamos voltar a falar de P&D? Vamos lá. Beleza. Interior. Por que a gente ainda não consegue ver tantos projetos advindos para serem executados no interior? Nós temos uma carência ainda hoje de ICTs, né, para realizarem projetos, produzirem projetos nos interiores. Hoje, basicamente, os interiores que trazem projetos que já têm CT credenciada são algumas instituições tipo da UEA ou da UFAM. São instituições públicas que estão ali e têm trazido alguns projetos. Realmente, é uma carência que a gente já mapeou e que nós estamos trabalhando para que novas ICTs possam se credenciar ali nos interiores, pelo menos dos municípios sedes, né? A gente fala de Taquatiara, Parintins, Maués, aqueles municípios sedes que você possa de lá espraiar o E aqueles menorzinhos que muitas vezes não tem ICTs que não tem o CAPDA, mas tem as sedes, por exemplo, em Manaus, mas às vezes quem está lá na ponta, né, São Gabriel da Cachoeira, às vezes não tem essa visão, né? Nem sabe que se pode ou não fazer um projeto de P&D para captar o recurso. Dentro do nosso PIRD, que nós chamamos, né, que é o Plano de Desenvolvimento, né, do Interior, interiorização do conhecimento, nós estamos começando a levar esse conhecimento para os interiores, para os municípios. Então já existe um trabalho nesse... Já existe. Nós começamos e vai ser fortalecido, tá? É isso que nós estamos fazendo, fortalecido. A Taquatiara, ontem, estávamos com a casa cheia de espectadores recebendo informações sobre o serviço da SUFRAMA. Tá. A gente conversa muito, né, com essas instituições, e uma reclamação que é muito recorrente, que a gente ouve muito, é do tempo para se credenciar. Né? Em média, 2, 3 anos, né? A instituição fica esperando, às vezes só quando a instituição muito grande, tem um corpo muito famoso e aquela coisa toda, e o pessoal diz que envolve política e não sei o quê, que sai com um ano.
Isso não é muito tempo para se esperar? Olha, eu vou falar para você. No período da minha administração, nós já credenciamos, eu posso te falar que nós já credenciamos nesse em menos de um ano, mais de 50... Olha! Então já houve mudança. Já houve uma mudança então aí, então, né? Nós estamos com uma política de não arquivar processos. Nós estamos com a política de quanto mais rápido, logicamente que... obedecendo todo o trâmite, a lei. Trâmite, né? Nossa equipe vai fazer as visitas nos endereços onde são indicados. O principal gargalo ali, mas o principal problema ali para se credenciar são exatamente que você falou ainda há pouco, é a questão do conhecimento. As ICTs, elas apresentam geralmente, lógico, tem algumas ICTs que não apresentam o seu plano de forma correta, né? Não apresenta a documentação que é exigida. Documentação de SUF, né? A documentação ela tá no site da SUFRAMA, tem todo um passo a passo no site da SUFRAMA para isso. Tá? Então, se ela não obedece aquelas regras, né? Não vai naquele passo a passo, se ela não tem uma infraestrutura boa de laboratórios, realmente ela não consegue. Então, nossa equipe faz a verificação, verifica o laboratório, verifica a mão de obra, né? E se não tem condições de credenciais, dá um prazo para ela tentar novamente, ou para ela se ela entender que a SUFRAMA foi muito dura na análise, ela tem a possibilidade de fazer uma contestação e apresentar novos documentos que ela entenda necessário. Mas hoje nós estamos hoje no nosso portfólio de pendências para credenciar apenas 23 ICTs. Olha, é uma mudança, né? Uma mudança. Com certeza. Essa a gente fala muito aqui, quando a gente fala Zona Franca, fala muito Manaus, muito Amazonas. Como é que está a distribuição dessas ICTs para os outros locais que compõem a Zona Franca? Tem crescido bastante, né? Nós estamos com o Rondônia, né? Ali com 7, Amapá nós estamos ali com 5, 6, Roraima nós já temos ali também mais 6. Acre, nós já temos também algumas, se não me engano, 12. Então, tem bastante já. E com o trabalho que nós estamos fazendo, eles têm aumentado. Tá certo. Então são estados que têm muitas outras cidades ali que podem se beneficiar ainda. Ainda pode aumentar esse número, né? Pode. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Esse trabalho de levar o conhecimento, né, para quem tem interesse, quem tem uma instituição e queira se credenciar. Tá? É um trabalho que nós estamos fazendo. Não, pois a gente fala assim, dessas ICTs, sobretudo as que não são públicas, mas a gente percebe também que algumas instituições públicas, às vezes, têm interesse no credenciamento, mas às vezes não consegue se credenciar, ou simplesmente porque falta aquela... integração. Aquela integração, né? Essa integração com... Conhecimento jurídico, tem várias questões, né? De organizar um NIT, governança, políticas de inovação. Mas isso tudo parece muito complicado. É exatamente isso. Na tua superintendência, já está funcionando essa coisa de ajudar a organizar? Porque, olha, eu e o Márcio, a gente fez uma viagem para o interior. Um dia desse a gente viu, superintendente, um centro de robótica. Isso. Que ele tinha assinatura pelo Google e Microsoft. Mas assim, aparentemente sem condições de se credenciar, porque não tinha personalidade jurídica própria, tinha que passar pela vontade política lá de transformar aquilo numa instituição independente, e aí o resto da história você já sabe. Às vezes não tem como a gente tentar criar um projeto, uma ideia para fazer uma busca ativa desses projetos que poderia levar recursos do P&D para ajudar ainda mais os interiores? Mas é exatamente isso que eu estou falando para você. Quando nós levamos o programa de integração da SUFRAMA, tanto para os interiores quanto para os outros estados, é exatamente isso que nós estamos levando. Olha,
ICT, instituição pública ali, universidades, INPA, nós temos recursos. Traga seus projetos, apresentem seus projetos para os atores que controlam esses recursos, porque a SUFRAMA, ela efetivamente ela faz a fiscalização, né? Ela não repassa nenhum recurso de pesquisa e desenvolvimento. Quem repassa para os atores são as próprias empresas obrigadas, né? Então, o nosso papel é dizer, olha, existe o recurso, é feito dessa forma, ou é dessa forma que você pode fazer a busca, apresenta o teu projeto dessa forma que você pode ter sucesso na sua empreitada. Né? Ó, o assunto tá muito bom, não sai daí que daqui a pouco a gente volta com a Amazônia Inovadora. Estamos de volta. Agora há pouco, superintendente, eu estava com essa questão na minha cabeça, matutando aqui, né? A SUFRAMA está fazendo esse trabalho já, pelo visto é excelente, de integração, né? De levar a educação, o treinamento ali para as ICTs. Isso é ótimo. Mas a gente enxerga outra ponta, né? Que às vezes a ICT recebeu o treinamento, montou ali os projetos dela, e agora? O que ela faz? Ela não sabe, ela leva para a SUFRAMA, é papel da SUFRAMA pegar esses projetos, levar para frente. Então, às vezes a gente fica pensando assim, falta uma integração com quem investe? Como é que funciona isso? Ela com o projeto dela pronto, ela tem que levar realmente com quem investe, né? Com a empresa quem é obrigada ou num programa prioritário, né? Ou num fundo de investimento. Então, ela tem que levar. Se for uma startup, né, ela vai procurar o fundo de investimento para viabilizar aquele projeto, aquele negócio dela, né? Às vezes, a empresa, para ter uma segurança e dar uma segurança, a ICT, para dar uma segurança maior para a empresa que queira investir, ela pode procurar a SUFRAMA e fazer uma consulta, perguntar à SUFRAMA se aquele projeto que ela escreveu, né, que ela tem, que ela quer apresentar para uma determinada empresa ou ali para o ecossistema, se ele poderia ser elegível ou não para ter acesso aos recursos. Então, a gente paga por essa consultoria? Não paga nada. Olha, então é na tua superintendência que faz esse serviço? Exatamente. Na nossa superintendência nós recebemos, nossa equipe faz análise e responde para o... Então, a ICT tem um projeto, ela sabe agora que ela tem que ir para a empresa. Mas como é que ela chega na empresa? A SUFRAMA já está alimentando um portal, um canal direto com os investidores? A SUFRAMA ela tem, no portal da SUFRAMA, ali na SDI, né, tem a lista de todas as empresas que são obrigadas a investir em pesquisa e desenvolvimento, além dos fundos de investimentos e os programas prioritários. Então, todos os atores estão ali. O que nós estamos fazendo é uma melhoria no sistema para que aquelas empresas que estão obrigadas ali, a gente possa ter o nome do contato e o e-mail desse contato, que é para a pessoa interessada, para a empresa, ICT, ou a pessoa que tem um projeto, possa fazer o contato direto com a empresa obrigada. Isso é um trabalho muito importante. Isso é um trabalho, eu acho que vai resolver uma grande parte das dores aí dos desenvolvedores de projetos, né? Porque existe, infelizmente, hoje existe esse gap, né? E assim, não é uma coisa que a gente vê que é muito fácil de resolver, mas eu acho que esse passo que a SUFRAMA está dando... A gente está trabalhando porque é uma política pública, né? A política pública ela tem que ser espraiada para todos, né? Então, o nosso papel é exatamente isso, levar a informação para quanto mais pessoas, melhor. Então, esse é o nosso papel, né? Além de fazer a política, né, controlar a política pública, criar mecanismos para que essa política ela seja efetivamente aplicada dentro do contexto para que ela foi criada. Esse é o papel. Muito bom. Certo. E dentro dessa mesma visão, nós temos as ICTs. Tem ICT, às vezes, que tem 10 anos de CAP, né? 15 anos de CAP, nós já vimos, né? E a gente vai buscar os projetos, e às vezes não tem um projeto que foi ou viabilizado, ou não foi aprovado, então realmente não escreveram. Não, né? Pois é, como é que hoje a SUFRAMA Como é que funciona essa manutenção? Essa manutenção do CAPDA?
a cada 2 anos é feita uma fiscalização, uma espécie de auditoria nessas ICTs, tá? Aquelas ICTs que não fizeram captaram nenhum tipo de recurso ou que não apresentaram justificativa nenhuma, ela tem sério, ela pode ser descredenciada do CAPTA, tá? Então, pode ser, não quer dizer que será. Pode ser descredenciado. Entendi. Então, para manter o CAPTA, tem que apresentar projeto. Tem que apresentar projeto. Tem projetos, né? Tem que pelo menos fazer um projeto durante o ano. Não necessariamente com a lei de informática, com recurso da lei de informática. Ela pode buscar outros recursos de fora. Externos. Tá? Mas que ela esteja fazendo pesquisa, né? Fazendo projetos, tá? Na verdade, tem que produzir ciência. Tem que produzir ciência. Tá certo. A gente falou ainda há pouco de um assunto que a gente ouve falar muito, que é a coisa da glosa. Sei que ninguém gosta de falar de glosa. O que é glosa, né? Primeiro, quem está assistindo por favor, não sabe nada de glosa. Explica, pessoal, o que é glosa. Senão vai ficar muito técnico, né? Vai ficar muito chato. Vai ser bem didático, né? O que acontece? As empresas, elas apresentam, antes de investir o recurso, elas apresentam para a SUFRAMA um plano, que eu chamo de plano de P&D, tá? Esse plano dele, a SUFRAMA avalia previamente e diz se ele é deferido ou deferido, tá? Com o deferimento, ela segue para a execução daquele plano, tá? Ela diz que em determinado projeto ela vai gastar com A, B, C e D, né? E vai desenvolver X, Y, né? E W. Quando ela finaliza a execução do plano dela, ela apresenta os relatórios, né? É o relatório, ou seja, a prestação de conta daquele recurso que ela investiu naquele período, tá? Aquilo que ele apresentou o plano, depois ela apresenta o relatório. E aí a nossa equipe ela vai fazer a análise daquele relatório, né, para verificar o que efetivamente é elegível ou elegível para o gasto ser considerado gasto em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, caso aqueles gastos forem considerados inelegíveis, e aí ela gera uma glosa. Então, a glosa é uma multa. Não é uma multa, tá? Ela está dizendo que ela não o valor que você disse que você investiu, ela não foi investido corretamente, tá? Não é uma multa, tá? A empresa, ela é dado um prazo de 30 dias para ela se justificar, para ela fazer uma espécie de defesa daquela glosa. Exatamente. Ela pode apresentar, inclusive, novos documentos, novas informações que a equipe técnica da SUFRAMA vai analisar e pode reverter aquela glosa. Tá? A gente já viu uns projetos assim que tem as histórias, né? Isso. O cara faz um projeto na universidade, vai botar tanto computador, tanto isso, tanto aquilo, aí o cara enfiou um bebedouro em garrafão. Isso. Mais ou menos por aí. Ele enfiou um bebedouro em um garrafão. Manutenção de esgoto. Né? Já vi manutenção de esgoto. Aí o cara fala assim, cara, o que isso aqui tem a ver com P&D? Aí o cara fala, meu irmão, eu tô botando 40 alunos aqui. Que rubrica é essa, né? Como é que eu vou... Eles vão passar sem beber água? Né? Então são essas discussões aí, então, gente. Mas para isso elegível, cursos incorridos, que isso exatamente aí, tá? Mas, então, finalizando aqui a questão da glosa, se as informações que foram apresentadas não forem suficientes, né, não convencerem o administrador público, né, ele vai efetivamente ser glosado o valor, e aí, em cima do valor que foi glosado, vai ter uma multa de 12%. Tá? E aí, aquele valor que foi glosado, ele é corrigido. Então, vem a multa e aí é corrigido por uma taxa que é pequena, que é a TJLP. Tá certo. Aí ela é notificada para recolher, tem um prazo de 30 dias. Caso ela não recolha, e aí ela pode ter ela tem os incentivos dela suspensos. Entendi. E tá tendo muita glosa nos projetos aqui na região ou os projetos estão vindo do piano? Diminuiu bastante, viu? No passado já teve muita glosa, mas as empresas elas têm se aperfeiçoado e tem diminuído bastante, tá? Bastante mesmo.
Hoje, assim, a gente sabe que a SUFRAMA, como você falou ainda há pouco... Mas tem que ficar ligado, né? Porque então tem que seguir a legislação, os mas ritos, são poucos né? casos ainda. Mas existe, lógico, mas são poucos casos. Não, pois é, a gente sabe que vocês estão fazendo esse serviço de olhar o projeto, verificar, né? Que já... Para o investidor já é uma mão na roda, porque ele sabe que muito dificilmente vai pegar uma glosa. Mas, assim, a gente ainda ouve falar muito... Né, não falando necessariamente de glosa, que as empresas preferem botar o dinheiro direto no fundo para não pegar glosa. Né? Fala assim, não, botar o dinheiro aqui já direto no fundo, que não pega glosa, aquela coisa assim. Funciona assim? Mas como é que funciona? A gente, isso não é meio decepcionante para quem está do outro lado e está querendo investir, né? Pegar recursos para fazer um projeto? Na realidade... A SUFRAMA tem algum mecanismo porque essa prática existe? Não, na realidade, quando ela resolve jogar uma parte do recurso lá no FNDCT, que é no fundão, que a gente fala, realmente ela poderia estar com esse recurso dentro do ecossistema, mas dentro ela jogando o recurso para fora, a lei é diferente. A lei de incentivo é diferente, mas a gente vê instituições fazendo projetos com excelência e aqui a gente não tem essa carência de bons projetos para serem executados. Eu imagino que vocês já têm um protocolo também para melhorar a qualidade do que é apresentado. É formação de mão de obra para esse ecossistema, tá? Mas eu vejo que isso está mudando. Hoje você já tem, pelo menos aqui na capital, você já tem muita gente, muita mão de obra qualificada. E agora nós estamos levando para os outros estados essas qualificações, né? Através dos programas prioritários que estão fazendo treinamento, estão fazendo pós-graduações, né, especializações, para treinar essas pessoas, para que essas pessoas se qualifiquem e tragam projetos, aprendam a escrever projetos de excelência, tá? Isso é um foco muito grande que a gente está tendo, porque o conhecimento ele precisa ser levado para toda a região, né? Ser difundido. Mas é o que está sendo feito hoje, tá? Você pode ter certeza que nos próximos anos nós vamos ter muita mão de obra qualificada no ecossistema de inovação. Isso é uma notícia boa, né? A gente ouve falar muito que falta mão de obra, falta gente qualificada, falta isso, falta aquilo, mas assim... E as novas gerações, como elas podem ser impactadas com isso, né? Eu vejo... Essa questão da inclusão digital, você falou. Eu vejo o seguinte, por exemplo, tem um programa que chama... que é com a EALI do Ocean, que eles têm... Sim, muito bom, inclusive. O STEM ele vai nos bairros, vai chamar o aluno para conhecer... Faz uma busca ativa, né? Exatamente. Esse é um programa interessante que é com verba de pesquisa. Eu achei esse programa interessante, mas eles estão levando para Parintins, já tem Parintins, tá? Deve levar para Boa Vista. Então está se difundindo. Esse é um trabalho muito bom. E é um trabalho que a gente tem. Sempre que a gente reúne com o board das empresas, eu tenho pedido, efetivamente, para que se trabalhe mais com qualificação, né? Forme mais mão de obra qualificada, principalmente mão de obra técnica, não só para o ecossistema de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, mas para mão de obra qualificada na própria indústria. Sim. Né? A gente tem uma carência, não é só no estado do Amazonas, não é só na região norte, mas em todo o Brasil nós temos uma carência muito grande de técnicos. Hoje nós temos muitos engenheiros, né? Mas nós não temos muitos técnicos. E como poderíamos expandir esse trabalho, por exemplo, do STEM, que é excelente, mas eu vejo ali que ele atua muito de quem está terminando ali o ensino médio, né, para acessar a universidade. E tem muito aluno da universidade também, né? E tem muito aluno da universidade no STEM. Agora, mas eu vejo ali que tem um buraco, que eu não sei se muita gente enxerga, que é a base. O pessoal do ensino fundamental, a gente não poderia fazer um STEM, como tem modelo em outros países que já pega o pessoal as crianças, o pessoal da base. Olha, eu vou levar para mim como um trabalho para estudar e tentar a gente pensar nessa política, né? Hoje nós temos para o ensino médio, né? Que é ali a Fundação Matias Maquilin, ela trabalha ali com essa formação. Mas há muito tempo, tem né? razão, a gente pode... É um exercício que eu posso
me debruçar com a minha equipe e começar a fazer. Você tem razão que a gente pode... E se rolar, traz para anunciar aqui, tá? Pode deixar. Pra gente terminar, tem um último assunto que é, para mim, a cereja do bolo, que eu queria perguntar. Reforma tributária. A gente está passando por uma reforma tributária que estava sendo ensaiada, acho que uns 30 anos, né? Se ensaiando para fazer essa reforma. A gente vai viver entre 2 modelos por um período, exatamente. Né? A gente... Como é que isso vai impactar a Suframa, a Capda, os ICP? Tudo mais. E assim, além disso que o Márcio perguntou, a reforma foi boa para a gente, para o nosso modelo? A reforma tributária, ela foi ótima para o modelo Zona Franca, porque ela efetivamente colocou na Constituição os 50 anos que lá atrás tinha sido definido. Então hoje ela está no texto constitucional e ela não pode ser retirada do texto constitucional sem uma constituinte. Tá? Virou uma cláusula pétrea, então. Exatamente. Temos 50 anos então, nesse sentido, qual a empresa não tem interesse em se instalar num local que ela tenha uma tem segurança jurídica, né? Exatamente. As regulamentações, elas vão vir as regulamentações em cima do que foi na lei complementar, né? Então vai vir, e a gente, logicamente, nós temos que ficar sempre atentos, mas para a Zona Franca foi excelente. A bancada do Estado foi muito diligente, trabalhou muito forte e, por enquanto, realmente foi muito exitosa essa... Eu fico feliz de ouvir isso, olha. A conversa, eu acho que a gente precisava de mais tempo, né? Pois Valdenir, a gente queria muito te agradecer. Eu sei que tua agenda é apertada, é complicado, mas você tirou um tempinho para falar com a gente. Vou abrir para as considerações finais aqui primeiro do Márcio. Eu quero só agradecer o superintendente, né? Leonardo, você que está em casa aí, agradecer a todos. Conversa excelente, né? Muito esclarecedora, eu acho. Técnica e gostosa, não foi chata, né? Foi chata. Valdenir, tuas considerações? Não, eu que agradeço a oportunidade, né? E a Suframa vai estar sempre de portas abertas, esclarecer a comunidade e mostrar, né, o que a lei de informática tem de bom, né, e o que pode proporcionar para o desenvolvimento da nossa região. É isso aí. Eu também agradeço vocês, principalmente você que está aí do outro lado, e a gente se encontra no próximo Amazônia Inovadora. E até lá. Até lá.